Olá, turma. Tudo bem? Aula de Psicologia Aplicada à Enfermagem. Vamos dar continuidade à parte 2 do adulto de meia idade, o adulto entre 40 e 65 anos. Vamos lá. Então, a parte 2 da aula. Para quem já assistiu a aula até a semana passada, onde falava da primeira parte, dos aspectos psicossociais, vamos dar continuidade. Então, entre 40 e 65 anos, muitos desses adultos já são avós. Então, qual que é o papel dos avós? Os avós, eles participam do crescimento da criança e muitas vezes das decisões da família. Muitos consideram esse papel extremamente importante, porque além do cuidado, eles têm um auxílio financeiro dos avós. Então, com o passar do tempo, o contato vai diminuindo, mas o afeto aumenta, né? Temos que lembrar também das situações entre avós e quando os pais passam pelo divórcio. Então, manter o contato dos avós das partes, para não afastar e encerrar esse relacionamento, né? E os avós, eles precisam e eles querem participar da criação dos netos. Aqui é bem legal, né? O macaquinho pensando. Sabe o que é a meia-idade? É a altura da vida em que o trabalho já não dá prazer. E o prazer começa a dar muito trabalho pra gente. O que são os adultos idosos, o final da meia-idade? A gente tem o envelhecimento primário e o secundário. O primário é um processo gradual e inevitável de deterioração física ao longo da vida. E o envelhecimento secundário, ele resulta de doenças, de abusos, de maus hábitos, e ele pode ser evitado. Porque o envelhecimento primário, a gente vai passar por isso. É o normal, né? O que a gente espera da vida é nascer, crescer, envelhecer e depois morrer. Alguns processos são interrompidos, né? Mas esse é o que a gente espera do envelhecimento. Mas o secundário, que ele resulta de doenças, os hábitos não tão saudáveis, ele pode ser evitado, né? E hoje a gente tem uma nomenclatura para os idosos. O idoso jovem é aquele entre 65 e 74 anos. E o idoso propriamente dito é entre 75 e 84. E o idoso mais velho é aquele acima de 85 anos. Quais aspectos físicos caracterizam essa idade, né, do idoso? O coração está mais propenso a doenças. As mudanças, elas são modestas no cérebro, são percebidas. Podem ocorrer problemas auditivos e visuais, perda do paladar e olfato, muitas vezes decorrente de desnutrição, perda do equilíbrio e força muscular, alterações de sexualidade e doenças degenerativas. Com relação aos aspectos cognitivos, eles continuam a adquirir novas habilidades e informações, mas ocorre nessa época uma diminuição na resolução dos problemas que não são familiares. Então aquilo não importa mais. O que não é familiar, o que não diz respeito ao nicho familiar, eles já vão deixando de tentar resolver os problemas. E declínios que eles não são inevitáveis, né, com o decorrer da vida. Quando a gente fala de estilo de vida e questões sociais, temos que pensar na aposentadoria, né? Então, a aposentadoria, a gente tem ela propriamente dita, tem uma repercussão financeira e uma emocional grande na aposentadoria, e como aquele idoso se preparou para a aposentadoria. Então, se ele vinha vivendo sozinho, vivia com os filhos, vivia em instituições, então qual foi o preparo dele? Ele vai poder se aposentar e de repente parar de trabalhar? Ele se preparou na vida para isso? Ele teve oportunidade para gerar essa situação? Né? Além do que, essa parte financeira, além do emocional, né? Se ele tem contato ou não com os familiares. Os relacionamentos continuam a ajudar muito nessa fase, então casamento duradouro, a maioria ela considera a união satisfatória. Problemas só aparecem muitas vezes quando o homem se aposenta, né? Tem o divórcio, sim, também nessa fase. Podem acreditar que tem idosos com mais de 65 anos que se divorciam e tem o segundo casamento, ou terceiro casamento. E tem aqueles que tinham vida de solteiro, então tem tendência ao aumento, né, dessa vida. Eles sentem-se menos solitários que os viúvos e divorciados, porque eles já estavam acostumados com aquela vida. O viúvo e o divorciado não, ele estava acostumado com uma pessoa companheira, e agora ele não tem mais. E tem nessa idade também a descoberta dos homossexuais que agora assumem
percebem qual é a opção deles e esses relacionamentos são fortes e geradores de apoio. E irmãos, né? Quando a gente tem irmãos, o que isso favorece? Uma fonte de apoio emocional. Chegamos na idade de mais de 65 anos idosos, né? E temos os irmãos para nos darem apoio. Quando a gente tem filhos adultos, então tem a dependência, sofre com a dor dos filhos muitas vezes, mas também tem outro lado, né? A ausência dos filhos. Eu falo, é melhor tê-los do que não tê-los, né? Valoriza-se muito mais os amigos e muitos têm o prazer e a satisfação de serem bisavós. Bisavós ou bisavós, né? Os aspectos psicossociais nessa fase do idoso. Tem uma autodefinição mais ampla versus uma preocupação com papéis profissionais. O que é isso? Né? As pessoas que se definiam pelo trabalho, agora precisam se definir, né, se redefinir pelo seu valor, explorar outros interesses. Então, quando tem a aposentadoria, muitas vezes aquelas pessoas extremamente dedicadas ao trabalho, que almejavam muito sucesso profissional e alcançaram isso, quando elas se aposentam e param de trabalhar, elas precisam se redefinir com relação ao valor, né? Procurar outra coisa, para não ter um declínio emocional muito grande. Transcendência do corpo versus uma preocupação com o corpo. Nessa idade, há um declínio das habilidades físicas e a concentração em atividades que não necessitam tanto da dedicação da saúde física. Porque a idade chega, né, e a gente vai tendo alterações e declínio dessas habilidades. Transcendência do ego versus uma preocupação com o ego. Então, é nesse momento que eles passam a entrar no processo de aceitação da morte. Ela vai chegar em algum momento, né? A personalidade não se altera muito nessa idade e os idosos reexaminam a vida. Então, tem a integridade do ego, avalia, recapitula, aceita a sua vida para aceitar a chegada da morte. Ou a gente tem o quê? O desespero, advindo da incapacidade de viver a vida de um modo diferente. Não aceita como ela está, né? Isso é o pensamento dos filósofos, né? Então, tem ali o Erickson falando. O que ele comenta ainda? Que o 8º estágio da vida, chamado de velhice, ele apresenta como conflito a integridade e a desesperança, quando o ser humano passa a refletir sobre a sua própria vida. Então ele amadurece, após os 40 anos ele começa a se questionar o que ele optou na vida, né? Quais foram as escolhas, dá tempo de se reinventar, e após os 65 anos ele já começa a refletir tudo o que ele fez e o que ele não fez. E muitas coisas não vai dar mais tempo de fazer, né? Então nesse estágio sobressai-se a sabedoria, que remete ao saber acumulado ao longo de todos os anos vividos, a capacidade de julgar de uma maneira mais madura e justa, e a compreensão abrangente dos significados, a forma de ver, de olhar e lembrar todas as experiências vividas. Ele ainda fala que por integridade, ele entende, né, que a capacidade de aceitar os limites da vida. O que significa isso, né? O que a vida tem dado ou não, o ganho de um sentimento de pertencer a uma história mais ampla. Então, o aceitar é que é mais difícil nessa idade, mas é preciso aceitar tudo que você construiu na vida. Na integridade, a pessoa não receia encarar todo o seu caminho percorrido, levando-o a compreender os percursos das pessoas que acompanharam o seu ciclo de vida, livre do desejo de que eles fossem diferentes, e uma aceitação do fato de que a vida de cada um é de sua própria responsabilidade. O que ele fez até agora é de responsabilidade dele. Então, ele não está com receio de encarar tudo que ele já viveu. Ele só precisa aceitar que aquela vida é responsabilidade dele. O fracasso no trabalho de construção da integridade sucede o desespero. Então, é nessa idade, muitas vezes, que entra o desespero, né? A parte psicológica muito alterada. Ele se manifesta pelo fato do indivíduo sentir que o tempo é demasiado curto para voltar a recomeçar a vida, com o objetivo de encontrar rumos alternativos. Então, quando a gente diz que o adulto tem a crise, né, da meia-idade, entre os 40 e 65 anos, muitas vezes ele consegue mudar o rumo da sua vida, para chegar nessa idade do idoso, conseguir se aceitar o caminho que construiu. Não, nem todos os idosos se assustam com a proximidade da morte. Muitos chegam nessa idade já muito bem resolvidos. Então, uma parte resolve os conflitos das duas últimas fases e chegam aos 80, 90 tranquilos.
e com sabedoria para não se deixarem abater ou assustar com o que virá pela frente. Porque é um futuro incerto, né? Está tudo bem, mas não sabe até quando estará daquele jeito. E a vida, gente, continua para todas as idades. Não é porque chegou na idade considerada idoso que ele tem que largar tudo e parar de viver. Continua vivendo, seguindo, curtindo tudo que criou a família, os filhos, os amigos, a herança de opções de vida, pratiquem atividades. É isso que tem para viver felizes. Ok? Gostaram da aula de hoje?